Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque precisamos continuar analisando o Paysandu nesse início de temporada. Tanto uma análise coletiva quanto uma análise individual. Eu já fiz um vídeo a respeito desse tema há cerca de 2 semanas com o próprio Paysandu, mas de 2 semanas para cá aconteceram muitas coisas, jogadores tiveram outro desempenho, taticamente a equipe mudou um pouco, tiveram outros jogos, então é importante sempre trazer esse conteúdo aqui no canal, porque ainda mais um time que pretende subir para a Série A, sempre tem que ser analisado. Sempre tem que ter vídeo de análise, essa é a proposta aqui do canal, sempre indo além dos resultados. Porque os resultados estão bons. 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. Então os resultados estão bons. Então tá tudo perfeito, porque os resultados estão bons? É isso que a gente tem que ir. A gente sempre tem que ir além. E conto com a participação de vocês. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores, e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Peço a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo ou de vídeos antigos aqui do canal, acionar as notificações, se inscreverem no canal, a comentarem. É muito importante vocês comentarem, porque assim há uma interação entre mim e vocês. Eu não sou o dono da razão, eu criei aqui o canal porque eu gosto muito de futebol e amo o futebol paraense especificamente. Então aqui eu emito minha opinião, que não significa que eu sou o dono da razão, muito longe disso, mas é minha opinião. Então, muitas vezes vocês podem comentar, eu posso refletir, eu posso avaliar de uma outra maneira, ou eu posso discordar de vocês podem discordar de mim. Fiquem à vontade, vamos interagir aqui à vontade no canal Bastidores. Então, é isso. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo, acione as notificações e comentem à vontade aqui. Sempre somos nós que vamos fazer esse canal. Tanto eu quanto vocês aí do outro lado, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje, a proposta do tema de hoje é falar desse início de temporada do Paysandu, indo além dos resultados, fazendo realmente uma análise, porque assim tem que ser feito e essa é a proposta do canal, sempre analisar os nossos clubes. O Paysandu, taticamente, para facilitar, uma linguagem fácil, porque o Paysandu joga muitas vezes no 4-2-3-1, mas para facilitar, de maneira geral, para muita gente que está começando a entender um pouco mais de tática, não tem tanto conhecimento, gosta de futebol, mas não entende muito de tática, o Paysandu genericamente joga no 4-3-3, uma linguagem mais fácil. 4-3-3. Mas há uma variação para o 4-4-2. O Paysandu com o Brian como titular, o Paysandu joga no 4-4-2. Jogou assim contra o Águia, jogou assim contra o Clube do Remo. E nessa última partida contra o Bragantino, aí não. Aí o Brian foi quase um terceiro atacante mesmo, voltou um pouquinho para o 4-3-3. Foi quase um terceiro atacante. Mas o Paysandu tem essa variação do 4-3-3 ou 4-4-2. Especificamente, eu vou entrar agora na questão do campinho, porque eu quero abordar algumas questões táticas, envolvendo também junto com a questão da individualidade dos atletas, tá? Então agora a gente vai aqui para o nosso tradicional campinho. Eu coloquei os principais jogadores, os jogadores mais usados, tá? Não coloquei todos os jogadores inscritos no Campeonato Paraense, porque não ia dar, mas coloquei os principais jogadores aí para a gente analisar junto. E como eu disse, vocês podem concordar, discordar de mim, vamos fazer junto aqui esse vídeo que é de opinião e é importante a gente analisar os jogadores do Paysandu de maneira individual, ligando eles à maneira tática e o seu desenvolvimento durante os jogos. Então vamos lá, vamos para o campinho agora. O Paysandu de goleiros, Matheus Nogueira e Diogo Silva. Há um revezar, o Matheus Nogueira é titular, o Diogo Silva foi titular em um jogo contra o Caeté, mas há essa dúvida de quem vai ser o goleiro titular. Eu acho que o Diogo Silva será o goleiro titular na Série B. Eu tenho esse pressentimento que ele, pela experiência dele, pela qualidade que ele já mostrou na carreira, eu acho que ele será o goleiro titular do Paysandu. Mas por enquanto a gente pode falar que o goleiro titular é o Matheus Nogueira. É uma posição que a gente não precisa se bater muito aqui no vídeo, tá, gente? A gente não precisa se bater muito, não. Vai ficar entre os dois, mas eu creio que o Diogo Silva vai ser titular. Você deixa a opinião de vocês aí. Na lateral direita, Edilson, o Brian e o Michel. Coloquei o Brian porque o Brian, de origem, ele é lateral direito. A gente vai chegar nessa questão do Brian. O Edilson vem sendo titular da lateral direita. Mas, para mim, o Paysandu precisava de um lateral direito melhor para a Série B. Lembrando que a análise ela é feita aqui pensando em acesso para a Série A. E não fui eu que tirei que o Paysandu vai brigar pelo acesso à Série A. É o meu desejo, mas não fui eu que tirei. Eu peguei as palavras da comissão técnica, do executivo de futebol Ari Barros e do presidente Maurício Edgin, que afirmaram que o Paysandu vai brigar para disputar a Série A. Então a análise é em torno disso, tá? Então baseando nisso. Então, como jogou o sarrafo lá para cima, você tem que ter um elenco, um patamar acima também, em termos lógicos de Série B. E o Edilson, eu acho que o Paysandu precisa de um outro lateral, um lateral que eu teria renovado também com ele para a Série B esse ano, mas para ser reserva.
Eu acho que para lateral direito, o Paysandu precisa de um outro lateral direito com mais qualidade para essa lateral direita. O Brian, ele tá jogando pela esquerda. Aí entra um problema, gente. Entra o problema da questão do Brian, porque ele jogou 3 jogos bem, jogando pela esquerda, enquanto o Águia foi o melhor jogo dele com a camisa do Paysandu. Depois ele não faz um bom reparo e ele não faz um bom jogo contra o Bragantino. Ele não tem o pé esquerdo. Ele tá jogando pela esquerda, ele tá jogando até bem em vários momentos, principalmente nas 6 primeiras partidas, mas ele não tem o pé esquerdo. E você sente essa dificuldade do Brian com o pé esquerdo. Muitas vezes ele vai cruzar, o que ele faz? Ele não cruza. Ele para a bola, aí volta a bola para o pé direito para cruzar. Nisso, dá tempo de recuperação para os zagueiros do adversário se posicionarem melhor, marcarem um atacante, cortarem a bola. Então, é algo a se observar essa questão do Brian não ter pé esquerdo. Ou colocar ele na direita mesmo como lateral, como meia direita, mas enfim, colocar ele como a esquerda já começou a ter uma conta aí a ser paga nesses 2 últimos jogos. Inclusive contra o Remo, ele recebe uma boa bola do Jean Dias na frente do gol, a bola caiu no pé esquerdo, porque estava do lado esquerdo do campo. Ele domina com a esquerda para passar para a direita. Nisso que ele domina, passa para a direita e bate, o zagueiro se recupera e corta a bola. Se ele tivesse o pé esquerdo, ele já fuzilaria logo pro gol e poderia ter feito o gol. Então é isso que o Paysandu e o Hélio Anjos tem que pensar a respeito disso. O Michel ainda não estreou. Vamos ver como é que vai ser a estreia dele. Então a gente não vai ficar se batendo em jogadores que não estrearam ainda, porque é uma análise feita de jogadores que estão jogando. Se ele vai ser melhor que o Edilson, eu espero que sim. Como eu disse aqui, o Paysandu precisa de um lateral direito para ser titular. Se ele não for melhor que o Edilson, não tiver um desempenho melhor que o Edilson, aí o Paysandu tem um grande problema, que o Paysandu vai ter 3 laterais direitos e, ao meu ver, nenhum condições para ser realmente titular para time que vai brigar para a Série A. Mas vamos ver como é que vai ser a estreia do Michel. Vamos passar agora para a lateral esquerda logo. Aí você tem o Jefferson e o Kevin. O Jefferson também não jogou, né? Chegou já com problemas físicos, então não jogou ainda, então não tem como a gente avaliar. O Kevin tá tendo um desempenho razoável. Eu espero muito dele, principalmente na parte ofensiva. Eu acho que tá devendo um pouquinho na parte ofensiva. Mas a gente tem que aguardar um pouquinho como é que vai ser a questão do Jefferson, porque só tá jogando um lateral esquerdo. O Brian, que é lateral direito, jogou na lateral esquerda, ultimamente tá jogando na meia esquerda, e o Kevin é o seu lado da lateral esquerda. Ainda é pouco. Vamos aguardar como é que vai vir o Jefferson, que estava no futebol búlgaro, né? Tá mais de 6 meses sem jogar, mas estava no futebol búlgaro. Ver como é que vai ser. É um jogador extremamente ofensivo. Vamos ver como é que ele vai entrar fisicamente. Mas assim como a lateral direita, a lateral esquerda também abre o sinal amarelo aí, porque por enquanto só tem um, que é o Kevin, jogando, né? Zagueiros. Aí entra a parte do cobertor curto do Paysandu. Os zagueiros: Wanderson, Carlão, o Lucas Maia, o Nailor e Luan Freitas. Eu nem coloquei o Paulão, não coloquei o Paulão porque o Paulão tá lesionado, não sei se vai ser renovado, mas para mim o Paysandu há uma carência de zagueiro e essa carência não vai ser suprida numa possível renovação com o Paulão. Só deixando claro, não vai ser suprida. Vai precisar de um zagueiro. Por que vai precisar de zagueiro? De todos esses 5 zagueiros que eu falei, excluindo já o Paulão, o único que a gente vê um resultado positivo de desempenho agora, nesse momento, é o Lucas Maia. O Lucas Maia entrou muito bem na zaga bicolor, o zagueiro pela esquerda. Ele sabe sair pro jogo, ele é alto, então, ou seja, jogadas aéreas ele é forte. Ele tem qualidade do passe, ele tem qualidade de sair pro jogo. Então, é um jogador que tem me agradado bastante dessa zaga do Paysandu. Carlão quase não jogou, praticamente jogou poucos minutos, então depois teve problema de lesão e não jogou mais. Então a gente tem que aguardar para ver como é que vai ser o Carlão. O Wanderson é muito inseguro e para mim só tá jogando porque o reserva dele que tá disponível é o Nailor, que é mais inseguro ainda, entendeu? Que eu não teria renovado com o Nailor na Série B, eu acho que não tem patamar de Série B. O Wanderson teria renovado, mas para ser aquela 4ª opção na zaga do Paysandu. Então, aí que entra o cobertor curto do Paysandu. Para mim, o Paysandu precisa contratar zagueiro, pelo menos um zagueiro de qualidade mesmo, para vir para ser titular, não é para compor elenco. E talvez até mais outro zagueiro aí sim para compor elenco. Mas, a priori, um zagueiro para vir para ser titular da zaga do Paysandu, a princípio, com o Lucas Maia. O Paysandu tem essa deficiência da zaga, quem está jogando é o Wanderson. O Wanderson está mostrando muita insegurança na defesa do Paysandu e alguns jogos que o Paysandu nem é tão atacado assim com tanta qualidade, ele já mostra alguma insegurança, imagina numa Série B. E o Nailor nem joga, né? Então o Nailor não tem nem a chance de jogar, mas o Nailor, não sei por que foi renovado o contrato dele. Enfim, tem essa questão do Luan também da defesa, mas o Paysandu precisa, que não jogou ainda, mas o Paysandu precisa.
O Paysandu precisa de contratar zagueiros, porque precisa contratar mais um zagueiro aí pelo menos, porque de qualidade, porque aí que eu vejo uma deficiência do Paysandu para a Série B, por enquanto, essa questão da zaga. Precisa de contratar zagueiros de qualidade. Indo para o meio-campo, pegar primeiro a questão da volância, né? Primeiro e segundo volantes. Tem o Netinho, João Vieira, Vilela, Bispo, Val Soares. Eu tenho curiosidade para saber o Netinho como titular. Ele não foi titular. Eu gostaria muito de ver o Netinho como titular da equipe do Paysandu. Eu acho que para primeiro volante, eu tenho essa curiosidade porque é um jogador que tem um bom senso de marcação, tem posicionamento, tem qualidade no passe. Então não é aquele jogador de primeiro volante tipo Bispo, que é mais marcação e tem uma dificuldade para sair para o jogo. Não, o Netinho ele tem uma qualidade um pouco melhor para sair para o jogo. Então eu tenho essa curiosidade de ver ele como titular fazendo a primeira volância. De primeiro volante, você também tem o Vilela e o Leandro Vilela e o Bispo. Nenhum dos dois me convenceram, embora que o Bispo fez um bom repá. Foi o melhor jogo dele com a camisa do Paysandu, ele fez um bom repá. Mas depois do jogo contra o Bragantino, por exemplo, ele já caiu. E antes também eu não gostei. Não é que eu não gostei, mas deixei como razoável a atuação dele em outros jogos. Então, por isso que eu também colocaria o Netinho para testá-lo, ele como titular. O Vilela jogou menos que o Bispo, mas basicamente desempenhou a mesma função de campo, com certeza, e o desempenho também não foi tão bom. O João Vieira, que para mim seria o segundo volante, ele tá atuando quando ele entra pela lateral direita, né? Em duas oportunidades ele foi substituído, ele saiu o Edilson, entrou o João Vieira na lateral direita. E eu não gosto do João Vieira na lateral direita. Acho que o Paysandu perde muito com o João Vieira na lateral direita, em vários sentidos. Então, para mim, o João Vieira é meio campista, é aquele jogador de segundo volante que pode fazer uma transição ofensiva mais rápida, dar um dinamismo ao meio campo, uma qualidade de passe um pouco melhor. Então, para mim, João Vieira realmente é meio campista, teria que atuar no meio campo. Na função dele, tem o Val Soares. Val Soares, que para mim, ele ainda vai crescer muito com a camisa do Paysandu. Ele fez um grande repá. Na verdade, o meio campo todo do Paysandu foi muito bem, principalmente em questão de volância, né? O Bispo e o Val Soares foram muito bem contra o Clube do Remo. O Val Soares, para mim, ele é titular daqui do Paysandu. Oscilou um pouquinho, ainda oscila um pouquinho, mas foi uma contratação que eu gostei bastante. Eu acho que vai dar muito caldo ainda nessa equipe do Paysandu. E tem na sua posição também o João Vieira para ser jogador de qualidade na segunda volância. No meio-campo, meia de articulação, você tem o Juninho, para mim, de todos eles, Juninho, Robinho, Biel e Wesley Garcia, tem características diferentes de todos. Porque o Juninho, não tô falando que ele é melhor, mas o Juninho tem como característica que ele consegue prender a bola mais em velocidade. O Robinho prende a bola, só que o Juninho ele prende a bola mais em movimento, em velocidade. Então ele consegue dar uma arrancada segurando mais a bola. Ele tem um drible melhor, ele tem uma velocidade melhor que os outros. Então é um jogador com uma característica de meio campo, de meia articulação diferente dos outros. Agora ele peca muito na última ação, para ele finalizar a jogada, ou no último passe, ou na finalização. Embora ele tenha feito o gol da vitória contra o Bragantino, e tomara que seja realmente o início de uma boa fase de finalização, ele vem pecando muito a respeito da sua última ação. E isso até o fez perder a titularidade da equipe do Paysandu, porque ele começa a temporada como titular. Então, se ele caprichar nessa questão da última finalização dele, da última ação dele de campo, tanto na finalização ou quando passe, é um jogador que vai acrescentar muito à equipe do Paysandu, porque é um jogador que tem características diferentes dos outros meias. Você tem o Robinho, que na teoria é titular da equipe do Paysandu, não tem nem de perto a mesma mobilidade que o Juninho, mas tem mais visão de jogo, tem mais qualidade de passe, a bola parada com ele é muito forte. Então é um jogador que pode ajudar bem a equipe do Paysandu, embora estamos falando de Série B. Série B é muito mais jogos, um nível técnico maior que a Série C, então ele não pode poder jogar sozinho, ele não vai jogar todos os jogos, ele vai ser um jogador que vai ser substituído ao longo do tempo, mas é um jogador que tem qualidade. O Biel, que para mim foi o melhor jogador do Paysandu contra o Bragantino, um dos poucos do Paysandu que eu gostei, na verdade, nesse jogo do Bragantino, foi o Biel. Pela primeira vez, realmente, eu vi uma partida dele, e pelo menos até o Jean Dias ser expulso, eu gostei muito do Biel, porque depois o Jean Dias foi expulso, aí teve uma outra formação que ele jogou e acabou complicando um pouquinho para ele. Mas até os 28 minutos do primeiro tempo, ele fez uma boa partida, buscando a bola de trás, dando lançamento longo. Como eu disse, ele não pega a bola, não tem tanta velocidade como o Juninho, mas ele tem um bom passe, até um passe melhor que o Juninho, então ele tem uma visão de jogo um pouco melhor também. Vamos ver, mas a gente tem que aguardar um pouquinho o Biel, porque ainda é muito cedo. Eu só gostei dele de um jogo, que foi o último contra o Bragantino, mas quem sabe não seja o início de um bom desempenho para ele.
E temos o Esli Garcia, o venezuelano. Eu coloquei ele como meia, porque de origem ele é meia, só que é um jogador que eu gosto muito no ataque pela direita, assim que ele jogou muito pelo Deportivo Táchira. É um jogador mais perto da área, um jogador que tem um drible curto, é um jogador que finaliza para o gol, finaliza com a direita, finaliza com a esquerda. Então é um jogador que eu acho que vai dar mais perigo ao adversário jogando mais perto da área, dentro da área, caindo um pouquinho pela ponta. Não é um jogador que tem extrema velocidade, mas um jogador que, jogando pela direita, perto da área, entrando na área, finalizando um pouquinho de fora, é um jogador que pode causar perigo ao adversário, então eu colocaria ele nessa posição. Meia, talvez o Paysandu precise de um outro meia para auxiliar o Robinho, ainda mais se o Biel não vinha vingar, o Juninho tem outra característica, mas se o Biel não vinha vingar, então o Paysandu vai ter que ir pro mercado atrás de um outro meia, porque o Robinho não vai conseguir jogar todos os jogos, sem dúvida alguma. Mas esse é o meio-campo do Paysandu, que precisa ainda de alguns reforços de qualidade, mas reforço no meio-campo não é reforço para compor elenco, é reforço mesmo de qualidade para vir para ser titular. Para compor elenco, o Paysandu tem jogador. Então não precisa mais disso. O Paysandu precisa de qualidade, porque quantidade tem. E vamos para o ataque. O ataque, vamos começar com o Leandro. Leandro, ele estava no futebol japonês 7 anos, fez algumas boas temporadas no futebol japonês. A última não foi bem, só jogou uma partida, teve problema físico e agora também já lesionou. Então, uma grande incógnita como é que será o Leandro. Se for o Leandro de 2021 que brilhou no futebol japonês, ótimo. Mas a gente tem que ver que essas questões físicas tá pesando para o jogador nessas 2 últimas temporadas, pelo menos. Então vamos ver como é que ele fica. Tem o Vinícius Leite, o Leandro é pela esquerda, o Vinícius Leite também é pela esquerda, só que o Vinícius Leite, a torcida gosta muito dele, e eu acho que faz justo gostar dele, só que a lembrança que eu tenho dele boa com o Paysandu é na primeira passagem. Nessa segunda passagem ele tá muito irregular, muito irregular. A Série C dele foi muito irregular. Então, vamos ver como é que vem o Vinícius Leite, mas abre um parênteses aí também de uma dúvida em relação ao seu desempenho. Pela esquerda, originalmente é o Jean Dias, mas nos últimos jogos, quando o Paysandu atua no 4-4-2, ele tem uma liberdade maior no ataque e atua muito pelo lado direito, mas ele pode atuar pelo lado esquerdo. Está sendo, junto com o Nicolas, os 2 melhores atacantes do Paysandu. Vem muito bem, vem um início de temporada muito forte, com drible, velocidade, assistência, causando perigo ao adversário, indo para cima no 1 contra 1. Então o Jean Dias está sendo um destaque, até está me surpreendendo esse desempenho do Jean Dias. Então vem sendo um dos destaques da equipe do Paysandu. O Juan não jogou, o Juan Ribeiro não jogou, então não vamos analisar. Tem que jogar para a gente testar. Ele deve jogar, porque se foi contratado, deve ter o aval do técnico, com certeza, né? Então ele tem que, em algum momento, tem que jogar. Não jogou ainda, então depois a gente analisa ele. Tem o Roger, o garoto da base também, que está atuando muito pouco, tem que atuar mais. O Edinho, que para mim, na teoria, foi uma das melhores contratações do Paysandu, né? Atuando pela direita, só que ele também agora se lesionou, deve voltar. A princípio, o Paysandu no 4-3-3, o ataque titular do Paysandu seria Edinho, Nicolas e Jean Dias. Só que vamos ver, mas o Edinho ele não é um bom finalizador, mas ele causa muito perigo pelo lado direito do ataque, ele tem velocidade, ele tem drible, ele gosta de dar assistência, ele causa perigo ao adversário, então o Edinho para mim foi uma boa contratação, se estiver bem fisicamente, pode ajudar muito a equipe do Paysandu na temporada. Tem o Yuri, só que o Yuri ele entra e... Enfim, o Yuri desse ano, 2024, é o mesmo Yuri das últimas temporadas. É um jogador que não está tendo grande desempenho ou nem um desempenho mediano, para ser a verdade. Então precisa mostrar mais, eu não sei se ele vai mostrar, porque quando ele entra no Campeonato Paraense, ele já não mostra muita coisa. As jogadas morrem no pé dele. Ele pode atuar tanto centralizado, na posição no 4-3-3 que o Nicolas atua, ou pode atuar pelo ataque pela direita, mas você sacar, sei lá, o Jean Dias ou o Edinho para colocar o Yuri pelo ataque pela direita é uma perda gigantesca, né? Então é uma contratação bem questionável, que aí a gente sabia que era questionável, que até agora também não rendeu muito nada. E o Nicolas é aquele artilheiro, vai fazer 35 anos, a segunda passagem dele para Paysandu, artilheiro do Campeonato Paraense, um jogador extremamente importante, é um jogador que eu estou gostando de ver, porque nesse início de temporada, tanto o Paysandu atuando no 4-3-3 com 3 atacantes, ou no 4-4-2 com apenas 2 atacantes, ele está tendo um bom desempenho, ele está fazendo gols, está causando perigo, então o Nicolas foi um retorno bem agradável, de bastante qualidade para a equipe do Paysandu. Fazendo o balanço geral, a posição que o Paysandu tem que olhar muito essa questão, como eu disse, de zagueiros, né?
O Paysandu precisa analisar essa questão de zagueiros, o cobertor curto do Paysandu. Para outras posições, o Paysandu tem quantidade de jogadores, mas precisa de mais qualidade em alguns deles. Talvez mais outro atacante, de mais qualidade, em velocidade, mas no meio campo de qualidade para fazer essa parceria na criação com o Robinho. Precisa estar atento às laterais, enfim. A exigência é alta porque a diretoria colocou a intenção de subir para a Série A. Então, se a intenção é subir para a Série A, a exigência tem que ser alta. Ah, o Paysandu tem menos dinheiro que outros participantes da Série B. Tem. Mas vai ter que se virar, porque o objetivo é subir para a Série A. O Paysandu não vai ganhar mais pontos no campeonato. Ó, o Paysandu vai começar com mais pontos porque tem menos dinheiro para poder investir no elenco. Não. Vai começar com o mesmo tanto de pontos. Então você vai ter que usar sua criatividade, vai ter que olhar bem o mercado, vai ter que avaliar melhor algumas contratações, até algumas contratações questionáveis foram feitas, e esse dinheiro poderia ir para um outro jogador, porque se você contratar 2 jogadores questionáveis, você pega esse salário desses 2 jogadores e contrata um jogador bom, que vai render. Então por isso que eu digo, o Paysandu hoje não precisa de jogador para compor elenco. Precisa de jogador de qualidade, que pode vir até chegar para não ser titular, mas vai ser aquele 12º jogador realmente de qualidade. Se assumir a titularidade, vai dar conta. É esse que tem que ser o pensamento do Paysandu. Contratação de qualidade a partir de agora, porque quantidade tem. É isso, amigos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final. Comentem também à vontade o que vocês estão achando da equipe do Paysandu. Pode falar a opinião de vocês a respeito do Paysandu coletivo e a respeito do Paysandu também individual. Eu trouxe aqui o campinho com vocês, analisamos cada jogador individualmente, falamos também coletivamente que o Paysandu precisa crescer mais no decorrer dos jogos, o Paysandu precisa mostrar um outro futebol. Os resultados estão bons, mas em termos de desempenho pode melhorar e todo mundo sabe que pode melhorar. É isso, amigos. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.